Então diz assim, Salmo 25, versículo de número 14. Vamos ler, a igreja? 1, 2, 3. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, os quais, lhe dará a conhecer o seu conserto. No livro, aqui, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua Espírito Santo. Continua a abençoar esta igreja, continua a se revelar a esta igreja, continua a trazer mais de Jesus a esta igreja, e assim operar maravilha em nossa vida, em nosso coração, Espírito Santo. Vem abençoar, vem nos revelar mais de Jesus Cristo em nossa vida, em nosso coração. Repreende todo o mal. Este culto é para ti, Senhor Deus. Vem tomar esse culto para ti. Vem operar neste lugar. Vem trazer mais de Jesus para o nosso coração, Espírito Santo. E assim nos abençoe em nome de... Pode sentar, meus irmãos. Então levamos aqui para o livro, que o tema do livro é a amizade com Deus, né? O subtema que nós colocamos aqui é, cadê o tema aí? Bateu o subtema, por favor, os irmãos que estão na mídia. Sem temor, a intimidade se quebra. Não tem como, irmão, nós que estamos aqui dizemos que conhecemos a Deus. Preste bem atenção, quem está aí? Quem está aí? Dizer que conhecemos a Deus, que andamos com Deus, que temos esta vida de plenitude de Deus em nós, se nós não temos uma intimidade com Deus. Nós temos que ter muito cuidado para nós não viver a visão quando nós vivíamos na tradição. Quando alguém pregava o evangelho para você, dizia: entrega a sua vida a Jesus, confessa a Jesus. Eu já tenho Jesus. A gente sabe, não pela tradição, não pela religião, mas pela revelação da palavra, que nós não tínhamos Jesus. E a prova está quando Paulo escreve a carta aos Efésios, e tem muitos versículos, mas a carta aos Efésios, capítulo 2, vai dizer que nós, Paulo diz, nós estávamos no outro tempo, antes de conhecermos a Jesus Cristo, nós estávamos mortos nos delitos e, vamos lá, me ajude, nos delitos e pecado. E ele vai continuando, estavam sem a graça, e ele diz, estávamos sem Deus no mundo, não fazíamos parte da comunidade de Deus, não tínhamos a aliança com Deus, nem direito às promessas de Deus, e a Bíblia diz que nós éramos inimigos da cruz, inimigos de Jesus. Nós seguíamos uma religião, mas nós não seguimos a Cristo. Por quê? Porque nós não tínhamos a intimidade, devido ao entendimento que era cego. Porque, segundo Coríntios 4:4, diz que o Deus desse século cegou o quê? O entendimento. Então, havia muita falácia sobre Deus, louvor sobre Deus, ensinamento sobre Deus, mas a essência deste Deus, a revelação deste Deus, não estava presente de uma forma íntima. E o problema de muito crente hoje, trazendo para nós hoje aqui, é porque se nós não vigiar, nós vamos se acostumar com essa vida natural, onde não tem sede de Deus, não tem fome de Deus, não tem paixão por Deus, não tem anseio de Deus, não queime em nós o desejo por Deus, nem por sua palavra, nem pela oração, e longe também a vida de obra para Deus. Isso é porque muitos estão seguindo a Deus do seu jeito, de forma cega, de forma natural, de forma abstrata, sem conhecimento, sem intimidade, e está achando que está servindo a Deus, quando está, ao dia que não ditado que nem o outro, está longe dessa revelação. Vamos trabalhar isso hoje aqui. O texto diz de alguém que conhecia Deus, de alguém que tinha intimidade com Deus, de alguém que, quando escreve o Salmo 25, ele está passando por um momento delicado, tanto no relacionamento, quanto diante de uma guerra espiritual,
pois os inimigos se levantaram ferozmente contra ele, deseja-lhe tirar-lhe até a própria vida, e quando ele olha para um lado, olha para o outro, não tem a quem recorrer, não tem a quem contar, até que se tivesse o número era muito insignificante, diante de grandes adversidades, de grandes inimigos, e ele recorre ao único que ele reconhece, que é aquele que é o verdadeiro amigo de quem é também seu amigo. Ele diz no Salmo 25, que o segredo do Senhor, ou a intimidade do Senhor, é para os que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Sem intimidade com Deus, o que vai acontecer no tema? Sem temor a Deus, a intimidade se quebra. Se não tiver temor, os crentes servem do jeito que quer, vive como quer, faz o que quer e acha que está tudo certo. E por isso que eles não conseguem se achegar a Deus. Tem uns que vivem muito tempo na igreja, mas não viveu uma vida de obediência, não viveu uma vida de santidade, não viveu uma vida de renúncia, não submeteu à vontade do Senhor. Aí ele quer algo, mas quer do jeito dele, por não ter, não conseguir, ele se frustra, se decepciona, e uns dizem até que agora é ateu, e outros dizem que vai para o lado do judaísmo. Agora eu conheci Deus, porque descobriu o nome de Deus, que é Iá. Aí a gente sabe nem o que está dizendo, mas você vê que todas as heresias que nasceram daqueles que decepcionaram na religião, porque de fato não buscaram a Cristo, não serviram a Cristo, não honraram a Cristo e nem se submeteram a uma autoridade constituída por Cristo. E como resultado, se frustra, se decepciona e fica de um lado para o outro, correndo para um lado para o outro, tentando bater a porta certa. E a porta certa só tem uma. João 10:9, Jesus Cristo disse: eu sou a porta. E ele diz: quem entrar, achará o quê? A pastagem, a satisfação, a plenitude, a alegria, e aí a bênção. Então, a Bíblia aqui faz um divisor, por meio do Espírito que inspira o salmista, ao dizer: a intimidade do Senhor é para os que o temem. Logo, a intimidade com Deus, ela nesse contexto, ou a amizade com Deus, ela não é universal. Ela não está aqui para ser dada de forma universal. E até podemos dizer que sim. Só que, devido às exigências de Deus, às determinações de Deus, os requisitos de Deus, que ele não encontra, ele não acha, e ele tenta até achar, tenta até encontrar, mas não acha, e se ele não achar, ele não faz o que ele quer. Mesmo sendo soberano, tendo o querer e efetuar nas suas mãos, e agir, ninguém pode impedir, mas ele não faz. Por quê? Porque ele deu ao homem o livre, o quê? Arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio, de querer fazer a vontade de Deus, ou de não querer, de querer servir, de não querer agradar e não querer agradar o Espírito, ou agradar a carne, e aí por diante. Então, a intimidade com Deus, ela não é universal. E o lindo dessa intimidade aqui, ou seja, ela não dá um direito universal. Essa intimidade de Deus não é um direito universal. Mas ela aqui é uma recompensa, digo para o teu irmão, recompensa concedida àqueles que o tratam com reverência. Obrigado. Com reverência. Então essa intimidade, ela é dada àqueles que tratam a Deus com reverência. Sem santidade e temor, nós não vamos ter essa vida com Deus, que nós precisamos ter e que Deus quer. Quando Deus fez o homem, Deus já projetou o homem para se relacionar com ele, para estar com ele. E não era um dia e 3 e 4 não era uma semana e outra não era um mês e outro não. A Bíblia diz que na hora do crepúsculo, na hora do sol se pôr, todo dia Deus descia do céu e ia para onde? Ia para o Pará, fazer o que no paraíso? Olhar os animais, ver as águas, os peixes. Ele ia pescar. O que é que Deus ia ver lá? Conversar com Adão. A Bíblia diz que a voz passeava no meio e a voz estava procurando quem?
o homem, para conversar com o homem, para se relacionar com o homem, para ter intimidade com o homem. Adão era tão íntimo de Deus que Deus entregou tudo que era dele na mão do homem. Deus confiou tudo ao homem. Deus entregou regalias ao homem. Deus deu bênção ao homem. Todo dia Deus tinha saudade do homem. Imaginou Deus deixar o céu, onde está toda a magnitude de glória, todos os seres celestiais, e vir à terra para se relacionar com o homem. Porque Ele ama o homem. Ele quer ter relacionamento com o homem. Ele quer ter intimidade com o homem. Mas Adão vivia no temor. Adão vivia na santidade. Adão vivia numa separação. Adão vivia numa rendição. Adão vivia numa comunhão. Mas no dia que a comunhão foi quebrada, Adão morreu, mas não deixou de existir. Mas espiritualmente, aquela glória que estava sobre Adão sucumbiu-se. Aquela voz que ele ouvia todos os dias foi desvanecendo, esvaindo-se da sua vida, sumindo. Aquele homem que andava com Deus, agora começou a não andar mais. Por quê? Porque ele quebrou a intimidade, por falta de temor. E essa falta de temor é que faz com que muitos crentes vivam uma vida aqui e outra lá fora. Faz com que muitos crentes tenham projeções daquilo que não é de Deus. Faz com que muitos crentes agradem mais a si do que a Deus. E como resultado, aqui, Job Evere vai ensinar nesse livro, e argumenta com grande profundidade, com grande discernimento da parte do Senhor, que o temor do Senhor é a ponte que conduz da obediência. Diga para o teu irmão, da obediência, como a intimidade profunda. Enquanto nós não tememos a Deus, o céu vai ser só um desejo, mas nunca vai ser uma realização. Enquanto nós não tememos a Deus, obrigado, de verdade, o nosso coração não vai pulsar, não vai queimar, não vai desejar o mais que Deus tem para nós. Você acha que Deus já te deu o suficiente? Não, Deus. O que Deus tem para mim, para você, 1 Coríntios 2:9 diz, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem desceu o coração do homem, são as coisas que Deus já preparou, mas ele abre a aspa, para quem? Para aqueles que o amam. O ama. Ama. E quem ama tem intimidade. Quem ama tem relacionamento. Quem ama tem companheirismo. Quem ama tem contato. Quem ama está perto. Quem ama está junto. Eu falei sexta-feira no Siqueira, se Deus julgasse nós, se Deus julgasse nós, ou julgasse o nosso amor, pelo tempo que nós damos, ou que nós temos com Ele, Ele acreditaria nesse amor? Se Deus nos julgasse pelo tempo que nós temos com Ele, Ele acreditaria nesse amor? Não vai acreditar nunca. Porque como é que nós amamos a Deus e nem se importamos com Ele? Como é que nós amamos a Deus e não estamos nem aí para Ele? Como é que nós amamos a Deus e não buscamos Ele? Como é que nós amamos a Deus e não queremos ouvir mais a voz dEle? Como é que nós amamos a Deus, não se ajoelhamos para se relacionar com Ele? Que noiva é essa que não tem compromisso com o noivo? Que noiva é essa que sabe que o noivo ama e o noivo é fiel, mas não é correspondido? Que noiva é essa? Só tem argumento, só tem falácia, mas não tem um coração que queima, não tem mais paixão, não tem mais aliança e não tem intimidade. Por quê? Porque vive distante da realidade da qual o noivo estabeleceu para a noiva. Então, diante de tudo isso, sem esse temor, o elo é quebrado, a ponte cai, e o relacionamento não acontece, o relacionamento não vem, a bênção não vem, e onde Deus não é obedecido, os seus segredos não são revelados. Deus tem muita coisa para nos revelar. Paulo disse em Efésios 3:20, Deus tem infinitamente mais, além do que pensamos, além do que pedimos, e grande é o seu poder para fazer isso, para trazer isso, para dar isso. Mas Deus só vai dar se você se decidir, se colocar
Ezequiel 22:30, na brecha. Nós estamos preocupados em se apresentar. Nós estamos preocupados em muitas coisas de agradar. E nós temos falhado ferrenhamente, porque nos agrada aos terceiros, mas não agrada o primeiro. Diga para o teu irmão, e aí? Diga de novo, e aí? Então ele diz, a chave para o segredo, a chave para a intimidade, a chave para a revelação de Deus é o quê? Diga para o teu irmão, temor. Diga, temor. Então ele diz aqui, ó, a intimidade com Deus, ou o segredo de Deus, é para os que o temem. A palavra intimidade, ou segredo, no grego é sod. S-O-D mudo, sod. E literalmente significa conselho íntimo. Conselho íntimo, Flamarion. Deus quer abrir o coração dele para nós. Por meio de quem? Do Espírito Santo. Deus quer falar coisas tremendas a nós. Deus quer revelar Jesus a nós. Através de quem? Do Espírito Santo. Jesus mostrou o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Mas quando eu enviar o meu Espírito, Ele me glorificará. Ele quer revelar Jesus. Ele quer trazer mais de Jesus. Ele quer nos dar mais de Jesus. Para quê? Para que essa igreja louve, adore, glorifique a este Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Então, segredo, intimidade, sod, significa conhecimento íntimo. E significa também no seu completude, essa palavra sod, significa secreto. Deus quer te levar e quer te revelar o secreto. Aleluia. Isso é intimidade. Mas o secreto, ele diz, só vai vir quando tu, Mateus 6:9, naquela contextualização. Quando tu entrar no teu quarto e fechar Deus te vê em secreto. Olha aí. Deus quer entrar na tua particularidade. Deus quer entrar na tua comunhão. O teu problema é que tu só abre a porta dele para a tua sala, mas não abre a da cozinha, mas não abre a do quarto. Deus não quer só ter uma parte da tua vida, Ele quer ter toda a tua vida para Ele. Para Ele se relacionar com você, para Ele estar com você, para Ele andar com você. A palavra sod significa comunhão confidencial. Olha aí. Deus quer te confidenciar coisas que a pouco Ele dá, que a pouco Ele entrega. Deus quer abrir não a terra do céu, mas quer abrir o céu da terra para você aqui nesta noite. Oh, meu Deus, meu Pai. Ei, o Deus que tu serve não é o Deus do Salmo 115, que está morto, que tem boca que não fala, que tem olho e não vê, não. O Deus que tu serve, Ele fala. E Ele quer conversar com você. Mas o teu ouvido já está tão cheio de comichão, que tu já está ouvindo muita coisa, e muita coisa, mas não consegue mais parar para ouvir a Deus. E aí é onde a intimidade vai minguando pouco a pouco. Assim como a revelação vem pouco a pouco, a intimidade vai minguando também pouco a pouco. Diante desse contexto, o Senhor só vai te dar o que tu queres se tu realmente tiver intimidade com Ele. Deus tem duas classes na Bíblia, mas Ele só deseja mais uma, apesar dele amar a outra. Tem aqueles que servem, mas não são amigos. E tem aqueles que é amigo e faz mais do que serve. O servo é aquele que obedece. O servo obedece ou não obedece o seu Senhor? Obedece. O amigo, ele não obedece só, ele conhece o coração do seu Senhor. Você conhece o seu Senhor? Você tem intimidade com o seu Senhor? Você tem relacionamento com o seu Senhor? Você sabe, se hoje pedisse-lhe para decifrar de forma não enigmática, mas de forma mais plausível, de forma mais legível, o que é Deus para você? O que você ia dizer? O que você ia escrever? O que você ia pronunciar? Eu sei quem é Deus, Ele é uma pessoa maravilhosa, Ele é bom, Ele é isso e aquilo. Mas o que é isso?
que significa isso, em essência para você? Ah, eu não sei, mas eu só sei que ele é bom. Jesus, no Novo Testamento, ele separou essas duas classes. Abramos as nossas Bíblias em João 15, 15. João 15, versículo de número 15. O próprio Jesus, mostrando o anseio do Pai, ele disse, olha, aqui em Roma está cheio de Senhor, aqui em Jerusalém está cheio de Senhor, aqui no contexto geral de terra está cheio de Senhor e cheio de servo. Mas eu não queria que vocês fossem só meus servos. Eu queria mais de vocês, para você ter mais de mim. E o que é que tu quer? Vamos lá. Já vos não chamareis o quê? Olha aí, servo. Porque o servo não sabe o que faz quem? Seu Senhor. Mas vos tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, isso vos tenho feito o quê? Eita glória, olha aí. O que é que ele está dizendo? Só o amigo vai contemplar, vai saber o que é o céu. Que o Pai está no céu. Ele está dizendo, tudo que eu ouvi do Pai, tudo que eu vi, tudo que eu ouvi, tudo que eu tenho do Pai, eu estou para dar a vocês. Eu estou para revelar a vocês. Mas não vou dar a servos. Eu vou dar a amigos. Salomão disse, quando escreveu o provérbio 17, naquele contexto 17, há amigos mais chegados do que irmão. Esse é o nível que Deus quer. Se você já confia no seu irmão, confia na sua irmã, Deus quer muito mais do que o que você confia no campo natural, de afeição humana. Ele quer te elevar para um relacionamento aquém disso, que é o relacionamento espiritual. Jesus disse, olha, o servo não sabe o que faz o seu Senhor. O servo não entra na particularidade do seu Senhor. O servo não tem intimidade com o seu Senhor. Mas o amigo não só pode conviver com o Senhor no seu trabalho, como pode viajar com ele, pode caminhar com ele, vai na casa dele, senta com ele, se relaciona com ele. É ou não é? Então Jesus quer servo ou quer amigo? Jesus quer servo ou quer amigo? Diga para o teu irmão, tu é servo ou tu é amigo ou tu não é nada ainda? O que é que você é? Porque tem gente que nem servo é, quanto mais amigo. Nem servo é, quanto mais amigo. O que nós somos? O que eu sou? O que você é? Servo ou amigo? Por que ele não quer servo? Porque o servo, ele obedece sem compreender. Está trabalhando para aquele senhor. Está servindo aquele senhor, mas ele sabe o desejo do seu senhor? Sabe o plano do seu senhor? Sim ou não? Então ele não age por amizade. E tem servo hoje que é tão ruim, que é daquele trabalho que ele traz o pão para dentro de casa. É ou não é? Paga a luz, paga a água, traz o pão e dá reclama do seu senhor. É ou não é? Dá fala mal do seu senhor. Esse daí é pior do que um servo. Da acha ruim, é um ingrato. E esse tipo de gente, Jesus disse que age por obrigação e não por devoção. Age por obrigação e não por devoção. O amigo, ele não age por obrigação. O amigo não age sem compreender. O amigo obedece por amor. É por amor. Por isso que esse coração se entrelaça. Esse coração, ele mergulha. E ele age com discernimento, com sabedoria. E esse amigo, que Jesus chama, é aquele que é alinhado ao coração do mestre. É aquele que se achega o mestre. Job Evere afirma que o temor do Senhor nos leva além da obediência cega. Porque tem gente que faz as coisas para Deus, não sabe nem por que está fazendo, e tem alguém que faz uma besteira, já acha que fez o máximo. E tem outros que ainda faz reclamando. Isso é obediência cega. Isso é obediência sem propósito. E esse tipo de gente que obedece com obediência cega, Deus nunca o elevará numa confiança íntima. Porque Deus conhece o seu coração. Amém? Vamos entrar aqui no texto, parágrafo 1.
Agora abordaremos o que creio ser o aspecto mais empolgante de andar no temor de Deus. Este é o desejo do coração de todo crente, o quê? Verdadeiro. Todo crente que tem um coração verdadeiro, aqui pelo discernimento e experiência de John, ele diz que o seu desejo é temer a Deus, porque ele quer conhecer e ter mais de Deus. O crente que faz e vive o oposto disso, ele não quer conhecer a Deus, ele não quer servir Deus. E tem uns que até diz que é do reteté, que não sei de quem é, né? Até vai profetizar. Eu creio na profecia, eu creio nos dons. Se Deus mandar aqui eu pular daqui e sair correndo 10 vezes, eu corro, nem que você não entenda, não sabe para quê. Eu faço porque Deus mandou fazer. Eu pulo porque Deus mandou pular. Eu não estou nem aí para quem pensa o contrário. Porém, eu tenho que entender que eu tenho que fazer as coisas pelo Espírito e não pela carne nem a emoção. O problema de tanto hoje que está tendo aí descrédito dos dons e das coisas espirituais da parte de Deus, é porque tem muita gente que diz que está ouvindo Deus, está servindo a Deus, mas aquilo que ele vive, aquilo que ele profetiza, aquilo que ele pula, aquilo que ele roda, saindo daquele campo, vive totalmente diferente do que é ser guiado pelo Espírito. Nós não vemos fruto. Eu conheço, não é ou não, conheço é muito, que graças a Deus já estou desconhecendo, né? Tem muito, e isso é perigoso, porque está brincando com fogo. A Bíblia diz, Mateus 7:21, não adianta tu me chamar de Senhor, se tu não faz o que eu te mando. E ele disse, este não entrará no céu, porque este vive no espírito do engano. E ele diz assim, Cristo disse, muitos vão me dizer, no dia do juízo, na cabeça deste ou desta, está 100% ok. Mas ele diz, vamos dizer, Senhor, eu não profetizei no teu nome, eu não expulsei demônio, eu não fiz maravilha. E ele diz, olha a forma que ele vai dizer, Mateus 7:23, e eu vos direi abertamente, eu nunca vos conheci, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade é você viver ou fazer o erro e não se arrepender, e ainda tem uns que continuam a fazer e acha aquilo natural, acha aquilo normal, não tem mais inquietação do Espírito, não tem mais temor do Espírito, e acha que pode passar a perna em Deus, e acha que pode fazer do jeito dele e achar que está servindo a Deus, e brinca com aquilo que é de Deus, mas no final vai ouvir, eu nunca vos conheci. Por quê? Porque este não fez a vontade de meu Pai. A palavra vontade no grego é telema. E telema significa a oferta mais desejada do Pai para com nós filhos, do eterno para nós aqui criaturas. Deus espera que o homem, nós, faça a sua. Como saber a vontade de Deus? Aí vem o diagnóstico. Como saber a vontade de Deus? Tem como saber a vontade de Deus sem ler a Bíblia? Sem examinar a Bíblia? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Não tem. Então, o crente que não está mais lendo a Bíblia, está fazendo qual a vontade? A da carne, a natural e também a do diabo. Uma das três coisas está fazendo, menos a vontade de Deus. Dentro dessa visão aqui, de confronto para o nosso coração, se você quer ter intimidade com Deus, você tem que ter um temor verdadeiro no seu coração. E continuando aqui no livro, é a única coisa que nos dará uma realização duradoura. Por que Cristo diz assim, não quero que vocês sejam servos, quero que vocês sejam os meus, porque ele queria eles mais perto dele. Jesus nos quer mais perto dele, mais íntimo dele. Ele disse em João, João 17:3, naquele contexto, ele vai dizer, Jesus Cristo, que se nós não se tornarmos amigos dele, nós nunca vamos ter a alegria completa.
A Bíblia diz que todo salvo carrega no seu coração a alegria da sal. A alegria da sal. A Bíblia diz, alegrai-vos quando eles vieram expulsar o demônio, Lucas 10, 19, 10, 18, naquele contexto, eles vinham do evangelismo, expulsaram o demônio, curaram os enfermos, veio todo mundo alegre. Cristo disse, não, alegrai, porque o demônio se sujeita, e os milagres acontecem. Alegrai, porque o vosso nome está escrito no livro da... Então, todo salvo é todo salvo é todo salvo é mas tem muita gente que vive triste. Que salvação é essa que você carrega? Por que você é assim? Por que você vive assim? Porque você não anda no Espírito. Você não ouça o Espírito. Você não busca o Espírito. Você não se dá as coisas espirituais. Aí acaba que você vem à igreja talvez por vir. Você carrega a Bíblia por carregar. Tem uns que só pega na Bíblia quando vem na igreja. E a Bíblia dela está gasta. Mas não é dele usar. É porque de tanto desprezar. Abandonaram. A irmãzinha, filha de uma irmã, certa feita, ela chegou, a mãe dela estava aguando no jardim. E ela disse, mamãe, de quem é essa Bíblia? Que é essa Bíblia, mamãe? Essa Bíblia é de Deus. Por que a mamãe não dá para ela? A mamãe nem usa. Até a menina sabia. Deus não te deu essa Bíblia para tu usar como talismã de sorte, como faz a tradição. No Salmo 23, 91 aberto. Ele te fez, Salmo 119, versículo 11. Ele te fez para tu carregar a palavra dele no teu coração. E como é que você vai carregar se você não medita? Tem gente que sai hoje daqui, esquecer a Bíblia, só vai se lembrar na terça-feira. Porque é o dia de ir para o culto. Mas se tiver outra lá, não vai nem lembrar mais daquela. Se tiver uma reserva. Mas se sair hoje, esquecer o celular, ele vai bater na casa do Jorge até derrubar a porta se o Jorge não abrir. Desesperado. Por quê? Porque esqueceu o celular. Olha como é que está a cabeça dele. A cabeça dela. Diz para o teu irmão, não aguenta mais aí? Diga, prepara o lombo. Porque hoje tu vai se ajeitar. Quem não gosta desse tipo de palavra, procura uma igreja que é só caldo de Bíblia. Você vai se dar bem lá. Aqui a gente não está para agradar coro de ninguém. Aqui está para preparar a gente para morar no céu com Jesus. Então, diante disso, olha o que ele diz aqui. Continuando aqui no livro. Ó. Como é que eu faço? E assim, dentro da introdução para saber o que é o temor. E o temor do Senhor traz intimidade. Aí Salomão escreve uma coisa muito bacana. Já na velhice. Provérbios 1 e 7. Vamos ler Provérbios 1 e 7. E vamos confrontar isso também hoje aqui. Provérbios 1 e 7. Vamos lá. Quem encontrou aí? Provérbios 1 e 7. 1, 2, 3. Olha aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que tem muita gente fazendo coisa tola na vida, crente? Por que tem muita gente vivendo uma vida que não está glorificando a Deus e é crente? Porque a gente mais escuta aí que muitos irmãos falam, até nas empresas que trabalham, que tem gente lá que é crente, mas vive pior do que um ímpio. No comportamento, nas ações. Que se o patrão dele disser assim, olha, vamos para a festa hoje, a festa aqui, o que é que vai ter lá? Vai ter cerveja, a cerveja. Falando, escapando, né? Vamos lá. Aí você fica pensando, bem, eu sou crente, mas eu tenho que agradar o meu patrão. Aí ele vai lá, você está na roda dos escarnecedores, ouvir as músicas do mundo, ver a papagaiada do inferno, e ainda vai estar lá, se não vigiar, toma só uma, meu filho. Vale nada não. Deixa ser besta, ninguém aqui não. O pastor Marcelo não está nem aqui, mas os pastores lá da igreja. Está vendo não. Mas o ruim para você é que aquele que te julga está vendo. O juiz. O juiz está vendo.
Então, diante disso aqui, você tem que entender que as coisas de Deus são sérias. Por que tem muita mulher acabando o relacionamento, muito marido acabando o relacionamento, muita gente fazendo acabando com família, acabando com sonhos e com tudo? Porque não tem mais sabedoria. Faz as coisas do jeito que quer, faz a coisa da maneira que acha, não consulta a Deus, não pergunta a vontade de Deus. Por quê? Porque não tem vida com Deus. Aí não, aí quebra a cara. Teve uma amiga da Daiane, a Daiane, que uma certa feita chegou para mim uma certa feita, um tempo lá atrás. Pastor, estou atribulado, porque meu marido, não sei o que, aquilo outro, babá. Eu queria um conselho. Eu disse, eu não tenho conselho mais para você. Mas como assim? Eu já te dei vários conselhos e tu não quis. Então, tudo está hoje aonde tu se colocou. Você está aí porque você quis. Foi você que quis? Eu disse que não faça. Mas não fez. Eu quero. Até saiu da igreja. Aí voltou arrebentada. Aí queria um conselho meu, irmão. Como é que você quer um conselho de um pastor se você não quer obedecer o seu pastor? Serve de quê para você? Não serve de nada, irmão. A unção do líder não serve para quem não quer obedecer. Porque Deus não vai honrar quem desonra. Deus só vai honrar quem honra. Por isso que em Marcos 6, quando Jesus tentou fazer milagre, diz que o poder de Deus estava ali para fazer milagre, mas não fez porque ele desonrara Jesus Cristo. E ele deu uma sentença para Cafarnaum. E a coisa pegou. Então, diante de tudo isso aqui, você que se quiser ter um futuro brilhante e um futuro de realização, você tem que consultar e fazer as coisas, não pelo seu axioma, mas pela a direção do Espírito Santo. A Bíblia diz, Romanos 8:14, os filhos de Deus são todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Quem tem guiado você até hoje? Quem está nos guiando? Então, se nós quisermos ter êxito nisso, ter sucesso, tem que ter sabedoria. Evite o pior lá na frente, tomando e fazendo a coisa certa hoje. A palavra achava que era sabedor. Salomão diz assim, será que Salomão, essa sabedoria, será que ele está se referindo ao conhecimento científico? Essa sabedoria é conhecimento científico? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Não. Por quê? Não. Porque muito cientista exalta o homem e não possui temor de Deus. Será que ele está revelando aqui essa sabedoria aqui no campo das realizações sociais ou políticas? Sim ou não? Não. Por quê? Porque os caminhos do mundo são loucura para Deus. 1 Coríntios capítulo 1. Será que ele está falando aqui do conhecimento das Escrituras? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por quê? Porque embora os fariseus fossem peritos na lei, eles não eram agradáveis a Deus. E aonde está a resposta disso, da sabedoria? E o que é essa sabedoria? Vamos ler Provérbios 2:5. Provérbios 2:5. Vamos lá. Então entenderás o temor do Senhor e achará conhecimento de quem? Conhecimento de quem? Então aqui, o verdadeiro sábio, que tem o temor, ou o temor que te leva à verdadeira sabedoria, é conhecer a quem? A Deus. Tem coisa mais realizadora, mais plena, mais linda, mais gloriosa do que conhecer Deus na essência de Deus, as nossas vidas. Nós precisamos conhecer Deus, mas não conhecer o Deus de eco, não conhecer o Deus de experiências de terceiro, mas de conhecer o Deus de intimidade própria, de devoção e entrega e rendição a Ele, por Ele e para Ele, a este Deus. Então, o que isso significa? Aí John diz o seguinte, ele explica o seguinte, você conhecerá Deus mais intimamente. Então, Provérbios 2:5 está dizendo que quando você viver ou vivenciar esse temor do Senhor, você vai achar o conhecimento. De quem? De Deus. Ou seja, você vai granjear intimidade.
Você vai granjear relacionamento. Você imaginou se nós se preocupássemos em buscar a Deus, o tanto que se preocupamos em fazer para Deus? O problema é que muitas vezes nós fazemos para Deus, mas estamos fazendo para outros. Mas não é para Deus. O problema é que muitas vezes estamos preocupados em terceiro e não no primeiro. E diante de tudo isso aqui, o temor do Senhor é o princípio ou ponto de partida de um relacionamento íntimo com Deus. Intimidade é um relacionamento de duas vias. Diga-se para o teu irmão, intimidade é um relacionamento de duas vias. Por isso que a palavra, quando Deus diz lá em Mateus 7:23, eu nunca vos conheço, no grego, ela é ali gnosco. No hebraico, ela é iada. E o que significa ambas? Significa o seguinte: é conhecê-lo e dele ser reconhecido. Você vê que quando ali que você vai ver os filhos do sacerdote, ali em Atos 19, que eles, quando eles viram Paulo fazendo maravilha com as mãos, curando os enfermos, expulsando os demônios, eles também foram lá querer expulsar o demônio. Foi? Tá o demônio. Sai, 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 cantaram o hino. Sai, 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 todo o poder das trevas. Expulsaram. Levaram uma pesa tão grande e correram tudo de nu e arranhado pelo cão. Aí o demônio disse: eu sei quem é Paulo, e sei quem é o Deus de Paulo, mas vocês quem é? E aí, quem é? O que é que o diabo está dizendo de nós lá no inferno? O que é que o demônio fala de nós? Diz para o teu irmão: quem é você? Longe do altar. Quem é você? Quem nós somos? Longe do altar. Então aqui, a verdadeira intimidade é uma via de duas mãos, né? Ou é um relacionamento de duas vias. É dando, a canção diz, é dando que se. Aí tem gente que quer, mas não dá. É ou não é? Tem como colher sem plantar? Pronto. Aí ele vai abrir aqui um exemplo. Ele diz assim, ó: sei, eu vou aplicar para nós aqui, porque ele vai falar dos Estados Unidos. Sei coisas sobre o presidente do Brasil. Posso relacionar informações sobre suas realizações, sobre sua posição política, mas nós conhecemos o presidente do Brasil? De fato, nós conhecemos? Sabemos quem é? De fato, nós não sabemos. Mas nós conhecemos muito sobre ele, mas nós não sabemos quem é ele. Por quê? Vamos continuar aqui, ó. E disse o seguinte: se estivéssemos na mesma sala, eu rapidamente reconheceria o presidente, mas ele não me Nós sabemos que é o presidente por causa do quê? Das mídias, dos jornais, dos artigos que é publicado. Sim ou não? Mas nós conhecemos ele por isso. Mas ele sabe quem é nós. Então nós temos intimidade? Nós não temos intimidade. Nós temos relacionamento? Não. Então, preste bem atenção. Então, embora eu seja um cidadão brasileiro e saiba coisas sobre o presidente, eu não poderia conversar com ele como se ele fosse meu amigo. Isso não seria adequado e seria até desrespeitoso. Eu ainda estaria sob sua jurisdição e autoridade como presidente, e sob sua proteção como chefe de maior estado. Mas a autoridade dele sobre mim não me concederia automaticamente a prerrogativa de ter intimidade com ele. Outro exemplo que ele diz aqui é que alguns de nós estamos tão envolvidos com as celebridades quanto do esporte, de Hollywood, conhecemos o nome delas, são comuns nos lares de muitas pessoas. A mídia expõe também as suas vidas pessoais, né? Através de inúmeras entrevistas na televisão, jornais, revistas, etc. Ouço alguns fãs falando como se essa celebridade fosse seus amigos íntimos. Os amigos íntimos. Você vê que tem gente que assiste novela, aqui não tem crente que assiste novela, graças a Deus. Porque quem que assiste novela está com nó na vida e está morto, porque está com a vela na mão. Nó e uma vela. Está morto. Né? Então o que acontece?
Aí tem gente que assiste novela, irmão, quando vê a atriz num acontecimento triste, a atriz chora, ele chora também. Se ele vê uma reportagem, o papagaio morreu, chora, ele chora também. Mas quando vem passeio que fala da morte de Cristo, o miserável não chora. Como é que pode, irmão? É seco. Por quê? Porque você está íntimo daquilo. Aí sente. Aí você não está íntimo de Jesus, por isso que não sente. Então ele vai dizer aqui que esse tipo de envolvimento, ele vai dizer o seguinte, é algo tão profundo, que tem gente até olha para os heróis dos filmes, o Homem-Aranha, o Superman, e aí por diante, menino fala de Superman, fala, tem gente que tem crente cretino, que se falar, eu sou do time tal, que não presta, quando pede, não vem nem para o culto, miserável. Um crente que gosta de futebol é a minha, eu vou dizer aqui, é o meu ponto de vista. Para mim, nem é crente é. Digo logo, para mim, você dizer que é com você e Deus. Porque o crente que é amigo do mundo, nunca vai ser amigo de Deus. Se não é amigo de Deus, não posso dizer que é crente. É ou não é? É. A Bíblia que diz. Você não crê na Bíblia mais não? Jesus é radical, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então, você e eu tem que se acordar, por isso que tem crente rei fraco, crente que não lê, crente que não chora, crente que não ora, vem para a igreja quando quer, e serve a Deus do jeito que quer, mas não tem compromisso, porque não tem vida e não ama o amado. Por isso que o coração não tem paixão e não queima. Isso é triste para uma realidade de hoje, né? Então, diante de tudo isso, pulando aqui algumas partes, queria ler essa parte aqui muito maravilhosa, que diz assim, o relacionamento entre as celebridades e os seus fãs é um relacionamento de mão única. Ou seja, tem que falta brigar pelo cara do futebol, a não sei de que, da música, mas sabe nem quem é você. Briga até com o irmão. É ou não é? Ah, o time, que time, irmão? E eu botei, irmão, sabe por que tu é assim? Porque tu não está no time do Botafogo. Vem para o time do Botafogo aqui na igreja para tu ver. A tua vida vai ser acesa na presença de Deus. Vai ter fogo na tua vida. É? Eu provo, viu? Oh. Olha que coisa linda, ó. Eles dirão algo que revela claramente que o relacionamento deles com Deus não é diferente daqueles que existem entre um fã e uma celebridade favorita. Eles acabam provando que estão falando de um relacionamento que simplesmente não existe. É assim muita gente que fala de Deus, prega sobre Deus, louva a Deus, mas não tem relacionamento com Deus. Não existe. Não existe. Por quê? Porque você não vê fruto do relacionamento. Você não vê paixão do relacionamento. Aí vem o que ele diz aqui. Olha o que é que diz o John. O Senhor disse que não podemos sequer começar a conhecê-lo em termos de intimidade, até enquanto não tivermos temor no nosso coração. Se não tem temor, nem sequer conhecê-lo eu posso, quanto mais tem intimidade. Em outras palavras, um relacionamento e uma amizade íntimos com Deus não irão sequer começar até que o temor do Senhor esteja firmemente plantado em nossos. Aí vem agora, ó, quem está aí? Vamos lá. Podemos assistir a cultos, ir à frente respondendo ao apelo, ler nossas Bíblias diariamente e estarmos presentes em todas as reuniões de oração. Podemos pregar sermões maravilhosos, cantar, podemos trabalhar duro no ministério durante anos e até receber o respeito e a admiração dos irmãos. Mas, se não tememos a Deus, estaremos apenas subindo os degraus da escada de quê? Religiosa. Religiosa. E aí? Por isso que hoje, irmão, tem gente que as pessoas consagram pastor, porque querem ter, lá na igreja, prender a pastor, aí, enfim, dar cargo de obreiro, etc. Porque quer prender as pessoas lá com cargo.
Mas esse brinca com a unção de Deus, porque ele está dando um peso em quem não está digno para aquilo. E as coisas de Deus é séria. Como nós pregamos aqui no simpósio, a unção não é luxo. A unção é o que? Quem ainda lembra? Hã? Meu Jesus. Isso é o celular que está roubando a memória, viu? Está roubando a mente. Hã? Não. Hã? Não. Ixi, Jesus. Vamos nem perguntar. E aí? Olha, o simpósio foi quando, irmão? No mês passado, irmão. Você vê como é que está a vida de vocês com Deus, viu? E aí? Eu botei uma outra, já esqueceu? Hã? Oi? Está chegando, tá bem? Está batendo na trave, né? É isso. Então vamos lá. É isso mesmo, graças a Deus. Meus irmãos, ó. Então podemos assistir, podemos receber a unção, podemos crescer no ministério e aí por diante, mas isso nós estamos subindo somente os degraus da escada o quê? Religiosa. Por quê? Porque não tem vida com Deus. Né? Você imaginou, irmão? Aí eu olhei ontem aqui, no momento dos casais, aqui, foi muito bom. Aí tem hora que você era assim, olha, você vai olhar para sua esposa, vai dar um beijo nela, dar um abraço, vai falar algo para ela. Irmão, tem uns que chegam assim. A gente estava empurrando o pescoço dele para perto dela. Você era obrigado. Fala aí! Parece que ele estava voando, irmão. Né? Negócio. Falta intimidade, meu filho. Qual é a diferença entre repetir esses rituais religiosos e sofrer da síndrome da celebridade? Conheço pessoas que podem me dizer mais sobre a vida pessoal de uma celebridade do que a respeito da sua própria vida. Eles possuem inúmeras opiniões, furos de reportagem, fatos e detalhes. Este relacionamento sobre alguém não garante intimidade com ele. Esses seguidores de celebridades são como? Pessoas que observam a vida dos outros através da janela de vidro. Elas veem o que, onde e quando, mas não conhecem o porquê. Porque não tem intimidade. Não sabe porquê disso nem daquilo. Mas só fica ouvindo, mas quando, onde, o que foi que aconteceu, mas não sabe o porquê da raiz disso, né? Então, amor de Deus, ou amigo de Deus. Deus chamou 2 homens de seus amigos nas Escrituras. Isso não quer dizer que não havia outro, mas apenas que Deus reconhecia especificamente estes 2, ao ponto de deixar um relato da amizade deles deliberadamente. Creio que ele fez isso para que pudéssemos nos beneficiar do fato de receber algum discernimento do que Deus procura em um amigo. O que Deus procura em um amigo? Aí você vai ver agora. Deus quer algo de mim. Vamos ler segundo Crônicas 20, versículo 7. Segundo de Crônicas 27. Segundo de Crônicas 20, versículo 7. O primeiro homem que Deus chamou de amigo. Quem está aí? Vamos lá. Segundo de Crônica 20, e o versículo que, irmão? 7. Leia aí a igreja. Olha aí. O primeiro homem que Deus chamou de amigo foi Abraão. Deus chamou de meu amigo. O amigo de Deus. Quando Abraão tinha 70 anos, Deus fez uma promessa de dar-lhe o quê? Um filho, né? E ele fez uma aliança com ele. Segundo os parâmetros dessa aliança, Deus prometeu a Abraão o desejo do seu coração, um filho. Antes do nascimento desse filho, Abraão cometeu vários erros, alguns bastante graves. Mas em meio a tudo isso, Abraão creu em Deus e obedeceu.
a ele. E estava plenamente persuadido de que Deus realizaria tudo o que havia. Quando você se acerta com Deus, quem está aí? Tenho algo para dizer agora, veio agora no meu coração para ti. Quando você se acerta com Deus de verdade, não de conversa, e não fica reincidindo aquilo novamente, ou fazendo novamente, se acertou com Deus, se arrependeu, a promessa continua de pé. Deus não quebra com aquilo que Ele prometeu. Você é o único que pode perder a bênção daquele que já te abençoou, que é Deus. Abraão aqui, Deus não escondeu os erros de Abraão, e Deus chamou ele de amigo. E Abraão, quando se arrependeu de fato, porque ele vacilou, porque foi para o Egito, lá em Gênesis 12, e desceu ao Egito, é uma palavra chamada duplicada tribulação, o sentido original da palavra. Desceu ao Egito no original, naquele contexto hebraico, é chamado de duplicada tribulação. Se é como diz o ditado, se aqui já está uma luta, lá fora está o quê? Para quem vai deixar Jesus? É pior, né? Mas quando Abraão retorna do Egito, mesma coisa quando ele chega ali em Hashem, Siquém, no português, né? Quando ele chega lá, a mesma coisa que ele faz é levantar o altar novamente. Ele restaura a aliança, o altar, a comunhão. E aí trouxe a segurança para ele, que a promessa de Deus, que o que Deus disse que ia acontecer na vida dele. O sábio diz que Abraão passou por 10 testes. E o mais doloroso é o que nós vamos ver aqui. Mas Abraão creu e foi fiel. E Deus abençoou, porque obedeceu. O Salmo 77, vou te trazer algo aqui para ti. Abre aí o Salmo 77, do versículo 1 em diante, se eu não me engano. Eu me lembrei, vem no meu coração aqui para me dar algo de Deus para você. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz. E Ele inclinou para mim o quê? Continue, 2. No dia da minha angústia, busquei o Senhor, e a minha mão se estendeu de noite, eu não cessava, a minha alma recusava ser o quê? Ele estava muito atribulado, prova grande. Verso 3. Lembrava-me de Deus, e como é que ele ficava? Queixava-me o meu espírito o quê? É como ele disse, Senhor, como é que tu diz que tu está comigo e minha vida está desse jeito? Como é que tu diz que tem promessa para minha vida, tem só luta? Cadê a minha bênção? E ele estava se queixando de Deus, reclamando de Deus, e ele está aqui atribulado com isso, perturbado. Verso 4. Sustentaste-me os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso o quê? Ele não estava mais nem dormindo, tribulado. O que é que está passando contigo? Não responde com ninguém. Vamos ver o que é que Deus responde para ele. Verso 5. Considerava o dia da antiguidade, os tempos o quê? Ele já está olhando para algo que aconteceu de bom, que ele não merecia também lá atrás. Verso 6. De noite clamei, de noite chamei a lembrança, o meu cântico, meditei em meu coração e meu espírito o quê? Esquadrinhou. Verso de número 7. Rejeitará o Senhor para sempre? E não tornará o quê? Deus, tu me rejeitou, tu me abandonou para sempre, cadê a tua benevolência, teu favor, não tem mais? Verso 8. Cessou para sempre o quê? A promessa sobre dignidade. Acabou já a promessa de geração, hein? Deus não tem mais nada para mim, tu acabou tudo, cessou com tudo, está fechado tudo para mim. Vamos ler agora o verso 9. Está irado contra mim, por isso tu se voltou contra mim, cerrou tudo para mim, acabou tudo. Verso 10. Eu disse o quê? Eu disse o quê? Isso é o quê? Então ele reconheceu, tu é doente. Uma alma doente, ela só vê coisa mal naquilo que é bem. Ela só vê coisa ruim naquilo que é bom. Deus cheio de bênção para ele. Quando o Senhor chamou para ele, filho, tu é doente. O que foi que disse que eu cessei? Foi que disse que eu acabei. Olha aí, ó. Vamos ler o verso 11. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente
que eu me lembrarei dos dias das tuas maravilhas de quê? Deus mandou, o que foi que eu já fiz por ti? Foi que eu já te dei, tu se esqueceu? Foi que eu já te dei, tu se esqueceu? Aí ele começou a se lembrar. Ele reconheceu que Deus não cessou. Ele que estava doente e pensando dessa forma. E aqui o que sustentou Abraão foi porque ele creu que o que Deus prometeu, Deus ia cumprir. Quem tem promessa de Deus aqui? Quando Deus tira o povo de Israel lá do cativeiro, ele diz assim, eu não vou tirar porque vocês merecem. Eu vou tirar porque eu disse que amava e que ia tirar vocês daí. Tem coisas que nós não vamos receber porque merecemos. Vamos receber porque Deus tem prazer de nos dar. Porque Ele é bom. E a sua benignidade dura para sempre. A W. Tozer diz assim, ó, a amizade com Deus, ou a intimidade, é reservada aos que viveram crucificados para o mundo e vivam apenas para Deus. Qual é o problema dos crentes hoje? Estão mortos para Deus e vivos para o mundo. É ou não é? Para o mundo, você dá o dia todo para o mundo. E para Deus, dá o quê? Quando chega em casa, ele não vem para o culto para ficar onde? Para o mundo. E para Deus? Por quê? Porque está morto. Aí ele diz assim, olha, mas em meio a tudo isso, Abraão creu, né? Quando Abraão tinha 99 anos, sua esposa engravidou, seu filho prometido Isaac nasceu. Você pode imaginar a alegria que Abraão e Sara sentiram, depois de terem esperado por tantos anos, e agora a bênção veio, o tempo passou, aí veio o teste, o tempo passou, e esse relacionamento cresceu entre pai e filho, ficaram muito próximos. A vida desse menino significava mais para Abraão do que a sua grande riqueza não era nada comparada com a alegria de ter esse filho. Nada significava para Abraão mais do que o seu precioso filho que Deus lhe deu. Mas aí vem um teste. Gênesis 22, versículo 1 e versículo 2. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, ele respondeu o quê? Aqui onde está a chave. Abraão, o que ele respondeu? Quantas vezes Deus tem te chamado para fazer a obra e tu tem dito, eis-me aqui? O problema é porque tu não diz, eis-me aqui. Tu diz, eis-me aqui para isso, eis-me aqui para outras coisas, para Deus não diz. E olha o resultado disso. Olha aí, ó. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho, a quem tu tanto ama, vai à terra de Moriá e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Aí ele diz assim, você pode imaginar o choque de Abraão ao ouvir essas palavras? Ele jamais havia sonhado que Deus lhe pediria algo tão difícil. Pai e filho eram muito ligados. Depois de tantos anos de espera por esse jovem tão precioso, Deus havia pedido mais do que a vida de Abraão. Deus havia pedido o seu, e isso não faz sentido. Deus pediu. Mas Abraão, aí vem a chave, vamos lá. Lê essa frase aí, quem está com o livro aí. Mas Abraão sabia que Deus não comete erro. Por que Abraão sabia que Deus não comete erro? Por causa de quê? A intimidade. Abraão sabia o que é Deus. Abraão sabia quem era Deus. O teu problema é porque tu, por não conhecer a vontade de Deus e nem Deus, acha que Deus está fazendo tudo errado. E ainda quer ensinar a Deus. Mas por que isso? Não era para ser assim, Senhor. Era para ser assim. Não é desse jeito. É desse jeito. Quer ensinar e quer dar ordens em Deus. Mas por que acontece desse jeito? Quem está desse jeito? Deus sabe. Mas Deus não comete. O homem mais temente a Deus no Antigo Testamento, quem era? Qual é o nome dele? E mais rico? Jó. Ele foi indagar a Deus. Jó 38. Indagando e disse, mas por quê? Deus, vem cá, Jó. Você fica aqui, deixa eu te falar uma coisa. Quem é, Senhor?
Onde é que tu estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? E aí? Onde é que tu estava quando eu criei as estrelas? Ixi, coitado do homem, né? Eu fui lá. Jó 40, versículo 3, se eu não me engano, é o 2, diz assim, que Jó coloca a mão, depois que Deus faz toda aquela indagação em retórica para ele coloca a mão na boca e diz: Senhor, me perdoa, porque eu sou um homem que realmente não presto para nada. Sou um homem digno de falar o que eu disse. Irmão, Deus não comete erro. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o porquê e para quê. Você não sabe, eu não sei, mas quem é amigo dele, confia nele. Confia ou não confia? Confia. Deus não tem o controle de tudo. Ele é ou não é o Kyrios, o Senhor absoluto e o dono de todas as coisas? É ou não é? Se ele agir, quem vai impedir? Quem vai impedir? Se ele abrir a porta, quem é o tranca-rua que vai fechar? Se ele disser vai ser assim, quem vai dizer que não vai? Ninguém. Agindo ele, acabou, Simão. Ele é o dono de tudo. Quando os discípulos chegaram ao Senhor, quando ele fez o lava-pés ali, para quebrar o orgulho dele, quem é o maior, quem é o maior. Aí João 13:7, Jesus disse assim: o que eu faço, hoje tu não entendes. Mas tu vais saber, porque tu vai se tornar o meu amigo. A Bíblia diz que ele falava em parábola para o povo, mas para o discípulo, ele falou em mistérios. E eles compreenderam, depois que as escamas, o véu, que a glória se manifestou. Quem está aí? Diga para o teu irmão, diga assim: você não pode nem estar entendendo o que está acontecendo. Por que essa luta? Por que isso? Por que aquilo? Diga, tem uma canção que diz: o segredo é confiar. Você está confiando no seu amigo? Pastor, quem é ele? E aí? Você confia ou não confia em Deus? Ixi. E aí, pastor Ronaldo? É que diz agora, me ajude. Então o pastor ficou triste. Né, pastor? Ficou triste porque o povo não respondeu, né? Confiou não. Confiou não. Meu irmão, diga para o teu irmão, pega na mão dele e diga assim: ei, Deus não comete erros. Ele sabe o que está fazendo. Confia no Senhor e espera de joelho dobrado no chão. Aplauda ele. Quem verdadeiramente quer melhorar a sua vida espiritual, alinhar em uma maior intimidade com Deus aqui, levanta a mão. Eita Jesus, diga para o teu irmão: maravilha. Diga que tu só vai ter duas opções daqui para frente. Ou tu obedece a aliança, ou tu quebra a aliança. Deixou nada. Lá no Siqueira, engraçado, nós estávamos lá sexta-feira. Aí o irmão Mateus, que é um obreiro lá, bem gordão, é igual o Ira, truncado, né? O irmão comentou igual o Ira, o bichinho, viu, meu filho? O irmão Mateus, ele é evangelizador, e ele que Deus está usando para levantar os jovens. Ele vai para a rua, ele vai para as praças pregar o evangelho, já tem lá uns 12 jovens, viu, irmão? Líder de pequeno grupo, Mateus. E é um menino bem lento, você vê até a fala dele é um pouco meio enrolada, né? Mas o cabra se doa mesmo e Deus opera, porque ele tem amor em fazer aquilo. Aí disse para mim: pastor, aqui para a minha Bíblia, sexta-feira. Eu olhei, aí ele pregou aqui uma folha em branco, ele escreveu o nome e pregou aqui, adesivada, transparente, né? Aí está escrito na Bíblia dele: decisão. Ele prega o evangelho lá na praça e assim: bota a mão agora aqui, tu vai se decidir agora. Que é a decisão. Aí ele disse: Senhor Jesus, o cabra, Senhor Jesus, está lá na igreja. Aí, por quê? Porque ele tem fé. Tem fé. Ele acredita. E Deus faz. Já são 2 jovens, já tem 12 lá. Gosta de pessoa ousada. Vai para cima.
E a bênção, meus irmãos. Então, se nós quisermos ter uma intimidade, mudar essa vida aqui para frente, nós temos duas saídas. A primeira é obedecer. E a segunda é quebrar a aliança. E quando é que eu quebro a aliança? Ou quebro a intimidade? Quando eu perco o quê? O temor. O temor. A perca do temor é a quebra da aliança. Amém? Amém? Não dá para pregar tudo, porque aqui é muita coisa, mas eu queria deixar apenas um versículo para nós orar. 1 João 3:18. Depois você medita no livro, quem não tiver, quiser. Esse livro é muito fantástico, tá bom? Está aí na nossa PDF, tem ele em PDF. O meu aqui, inclusive, é em PDF, ó. Em PDF, meu. Muito tremendo. Mastigadinho. Olha o que é que está vindo aí, ó. 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 A oração que funciona. Está vindo aí, ó. Aí, domingo. Não, é domingo, é. Aí pesquisando, né? Aí eu pesquisei. Tem um cor lá no Google que tem umas imagens muito bonitas. Aí eu achei essa imagem, né? Aí eu mandei para o Evandro fazer a capa com ela. Aí colocamos aqui uma pessoa de joelho dando coração ao Espírito Santo descendo com fogo. Olha aí, a oração que funciona. Aquela que está com o joelho, mas não está só de joelho, está dando o coração a Deus. Ele tem que se ajoelhar como o jovem rico, mas dá as palavras, mas deu o coração. Chamou ele de Senhor, mas foi discípulo? Não foi. Diz que conhecia a palavra de Deus, mas conheceu o Deus da palavra. E o que é que você está conhecendo? Eita. A oração que fosse um cristão anônimo. Nós vamos começar domingo, irmão. Irmão, em nome de Jesus, cai na tua cabeça. Olhei aí, eu lembrei agora, bota aí. Provérbio 1:22. Provérbio 1:22. Depois nós volta para aí. Provérbio 1:22, ó. Até quando? Ó simples. Outras traduções chamam nécios, né? Amareis a simplicidade. E vós, escarnecedores, desejarei o escárnio. Agora, complete agora aí o resto. Odiarei o quê? Isso aqui é conhecimento, ó. Doutrina, na terça-feira é conhecimento. Mas cadê você na doutrina? Pastor, porque eu só aprendi que eu sou rode de domingo. Sou crente domingueiro. Então o Willa disse aqui que você é crente Faustão. É o novo, né? Então domingo, queremos ver você aqui. Irmão, esse livro aqui ele é muito profundo. São aqui 14 aulas, 12 aulas. 12 aulas. 12 não, 12 aulas. Muito tremenda. E o melhor de tudo isso, aqui vai te ajudar, te dar a ferramenta. O autor aqui botou o autor anônimo porque ele não busca a glória de homens. Ele fez para Deus mesmo, foi muita revelação profunda. Vai extingar você a orar, vai criar fogo de paixão para você. Esse livro aqui, olha, é tremendo, é R$20. Se você for comprar o livro, porque o livro para vender só vende de um e é difícil. E aqui os irmãos já pesquisaram, há mais de 3 meses tem vindo lutando. Só vende de um na internet, chega a R$35 é um livro. Chega até a R$35. Só que com frete, vai para 50, até mais, dependendo. O frete é o que mata. Parece que vai trazendo é um carro. Um bichinho bem maneiro, né? E não vende de 2 não, só vende de um. Então, se você quiser o livro, vamos começar domingo, que vem a oração que funciona. E a última aula, aqui do temor do Senhor, vamos dar na doutrina terça-feira para terminar o livro. Tá bom? Porque está chegando um encontro. Nós queremos trazer a igreja mais para a oração, mais para essa busca de Deus. Se deleitar mais em Deus, queremos levantar a tua autoestima espiritual, reacender a chama novamente, para você buscar Deus e não fazer o que vamos ler agora. 1 João 3:18. Vamos lá ler. 1 João 3:18. Lê aí a igreja. Cadê? Botaram na lousa? Pronto, vamos lá. 1, 2, 3. Fique de pé em nome de Jesus. Não amemos, filhinho, somente
de língua. Ó, de língua. E não somente de palavra. Mas amemos de quê? Então Deus quer obra ou Deus só quer a verdade? Deus quer obra ou quer só a verdade? Deus quer obra e verdade. Então o crente que não faz a obra de Deus, está amando? Não está amando. Tem que fazer a obra do Senhor. Amém? Isso tem, irmão, como é que está teu coração? Pegue na mão do seu irmão e feche o corredor. Fazer uma oração. O ministério de louvor. Pegue na mão do seu irmão. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos. Espírito Santo, nós estamos aqui nesta noite para te pedir nesta hora, não deixa nós nos inclinarmos para aquilo que quebra a intimidade, para aquilo que nos afasta da comunhão, para aquilo que nos tira do relacionamento. Não deixa nós nos inclinarmos para aquilo que não deixa nós te amar. Para que a nossa vida, Senhor, diante de Ti nesta noite, como servos e servas, que não quer somente isso, mas que deseja ser amigos, que deseja ter comunhão. Pai, o fim se aproxima, as profecias dizem isso, e nós não queremos terminar um ministério reprovado, nós queremos terminar um ministério cheio do amor do Pai. Nós queremos, meu Pai, terminar incendiado, apaixonado na Tua presença e ouvindo a Tua voz em comunhão com o Teu Espírito Santo. Ei, Jeová, oh, meu Pai, vem arrancar todo o mal hoje da nossa vida, vem arrancar o que não presta do nosso coração, em quebrar todo elo carnal, todo elo mundano, todo elo maligno em nosso coração, em nossa mente, e nos dá, como diz o hino, um coração igual ao Teu, meu mestre. Checai, faz. O amigo está aqui nesta noite. O amigo passeia na igreja nesta noite. Ele procura aqueles que querem ser seu amigo, aqueles que querem conhecer seu segredo, aqueles que querem ter intimidade. Hoje tem um céu aberto e uma nuvem de glória nessa igreja. Será vachura labacavachai, checatu que faça que afaste. Teu coração está voltando a queimar hoje. O impedimento espiritual está caindo por terra hoje. Porque o sangue de Jesus há poder na igreja. Não tem lugar para tu, Satanás. Essa igreja é de Cristo. E eu creio que tu está levantando esses crentes a uma nova intimidade. Eu creio que esse coração já está dizendo: eu quero mais de Ti. Eu creio que esse coração está dizendo: aleluia, eu não quero só ler a Tua palavra, eu quero ouvir a voz do Senhor. Vem, Espírito Santo, vem nos libertar, vem nos ajudar. Oh Pai, o que adianta nós subir os degraus da religiosidade, ter o título da religião, ter os dogmas da religião, mas não ter relacionamento contigo no coração. Tem um hino que diz: do que vale toda a minha vida se eu não Te conhecer? O que vale, Pai? O que vale, Jesus, falar de Ti, mas não querer a Ti? Meu Deus,
Tira essa cegueira da nossa vida. Tira essa visão natural do nosso coração, cega. Nós não queremos ser religiosos. Nós queremos ser verdadeiros adoradores. Nós queremos te abraçar, te beijar como aquela mulher, estar a teus pés. Nós queremos nos relacionar, porque teu Espírito, a Bíblia diz que Ele ensina. Se Ele ensina, Ele quer dizer algo para nós. Ele guia, então Ele tem um caminho para nós. Nós te almejamos, Espírito Santo, embradar nesses corações. Não deixe nosso coração ser seco, ser duro. Não. Oh, Espírito Santo, fale com Deus nesse louvor. Abra o teu coração nesse louvor mais ainda. Se renda a Ele. Busque a Ele. Deseja a Ele. Ele quer ser seu amigo. Ele disse: eu não quero só vocês como meus servos, porque o servo não tem intimidade. Eu quero vocês como meus amigos, filhinhos. Oh, coisa boa é ser amigo do Pai, é ter intimidade com Jesus Cristo. E isso é possível pelo Espírito Santo. Fale com Ele, adore a Ele. Provei e vi. Aleluia. Eu provei e vi. Olha o nível do amor. O teu amor é doce. Que liberta o meu Liberta nosso ser, Pai. e a vergonha de Deseja essa presença nesta noite. Deseja. Espírito Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse vem Espírito Santo, vem nessa igreja linda. Que a pate camando fala mais. Ei, amarra cheio. Ei, tio, se limia e lemotou que a paia. Oh, maravilha. Oh, coisa boa, Pai. Te amo, Pai. Não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. É tua presença. Faça dessa canção a tua oração, o teu desejo, o teu clamor. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito.
sermos inundados por tua glória, Senhor. Deixa Ele inundar teu coração. Deixa Ele entrar de forma mais profunda. Deixa Ele te conduzir na adoração. Dá liberdade, porque onde há liberdade, Espírito está agindo, fluindo, trabalhando. Esquece de coisas, te lembra dEle. Ele diz: dá-me hoje o teu coração. Dá teu coração, igreja. Se rende a Ele, igreja. O Espírito Santo te ama e tem uma grande obra para fazer na tua vida. Ele é o Santo Espírito e Ele está aqui nessa noite. Eita, meu Deus, que essa presença aqui hoje quer te levantar na presença dEle hoje. Que Deus vem te encher para tu fazer a obra, amar Ele e sair daqui como amigo dEle em nome de Jesus. Aleluia. Eu profetizo no teu nome, Jesus, que essa igreja está se apaixonando por ti, Jesus. Que esse coração está queimando novamente. Vai tocando do alto da cabeça, planta do pé agora, Jesus. Vai botando por terra todo o mal, Senhor. Toda a amarração do inimigo, toda a corrente espiritual, toda a seta maligna, todo espírito do engano, cai por terra agora no nome de Jesus. Tu não tem poder nessa igreja nem nessa vida, porque aqui está um povo comprado com sangue poderoso. Eu profetizo liberdade, restauração e uma vida que apraz a Deus nesse ambiente. Você que está aí ouvindo este louvor maravilhoso, solte a mão do seu irmão e continue no mesmo lugar. Pode soltar, continua no mesmo lugar. Eu quero convidar você a tomar sua decisão hoje. O tempo está passando, as horas estão indo rápido. Estava chorando hoje, dizendo: meu Deus, lá em casa antes de vir para o culto, já olhando para dezembro, já é dezembro. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos dando ao Senhor? O salmista disse: o que eu te darei, Senhor, por todos os teus benefícios para comigo. Deus quer algo. Deus quer algo da igreja, algo de nós. Hoje eu convido você que entendeu esta palavra, que precisa melhorar teu relacionamento, que sabe que está meio desgastado, mas crê no poder da renovação da aliança. Abraão correu para o altar em Siquém, levantou o altar, renovou a aliança e continuou. E Deus mudou a vida de Abraão. Deus deu o que Abraão queria. E como mesmo disse, muitos riram de alegria pela vitória de Abraão. Muitos vão ver o que Deus tem se realizando, acontecendo na tua vida. Coisas grandes e maravilhosas, mas para isso você tem que se posicionar. Então você que hoje quer renovar sua aliança com Deus, você que Deus cobrou algo de você, não acusou, porque não estamos aqui te acusando, estamos apenas tentando te acordar, te despertar, de forma que venha confrontar a nossa vida, para nós cair em si. Venha para cá, você que quer se reconciliar, você que quer hoje renovar sua aliança com Deus, você quer entregar a sua vida ao Senhor, venha para nós orar e te abençoar, porque o Senhor te ama. Tem coisa grande para fazer na tua vida, e o dia da renovação é hoje. O tempo passa rápido, corra hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Venha nós te abençoar, ministrar a bênção no teu coração em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ainda é tempo. É hoje a noite que o Senhor quer. É a noite que o Senhor escolheu
para te chamar. Venha, renova a sua aliança com o Senhor. Não deixe, querido, para amanhã o que pode ser feito hoje. O Senhor te chama para um renovo de aliança. Não deixa para amanhã, querido. O Senhor sabe, o Senhor conhece o teu deitar e o teu levantar. O Senhor sabe como você chegou nesta noite, dizendo: Senhor, eu já não aguento mais. Senhor, eu estou para desistir. O Senhor conhece, filho, filha, e Ele te chama nesta noite. Louvado seja Deus. O Senhor te chama para o renovo. O Senhor quer sarar as feridas. O Senhor quer te dar cura espiritual e material. Não deixe, querido. Venha, ainda há tempo. Tem um louvor que diz assim: hoje alguém falou seu nome para mim, que você está sofrendo tanto assim. Coração tá em pedaço, foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Mas eu sei, Jesus te olha e te vê, e diz: filho, vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. E o Senhor quer te levantar nesta noite. O Senhor quer. Pode louvar a igreja do Senhor. Sei que os sonhos Se perderam no caminho, estás sozinho e entregue à solidão. Mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Neste momento vou abençoar você. Ei, querido, tem mais alguém para vir? Tem mais alguém para vir? Venha, não deixe para amanhã, querido. Esta é a oportunidade que você tem de renovar a sua aliança com o Senhor. Louvado seja Deus. Ele diz: os sonhos se perderam no caminho, mas hoje o Senhor te trouxe aqui nesta noite, porque Ele tem algo maravilhoso para te entregar. Não deixe, querido, porque se o Senhor autorizar, eu irei aí pegar pela mão e trazer até a frente, porque o Senhor mostra aqueles que precisam renovar a aliança. E você sabe, querido, você sabe que é preciso renovar a aliança. Começando por mim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. tanto assim. Aleluia. Coração tá em pedaços. Foi vencido pelos laços desta vida. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito, grita a alma, procurando a paz. Aleluia! Mas eu sei, Jesus te olha e te vê. E Ele te vê, filho. Filho, eu vou te socorrer. Do pó das cinzas eu vou te levantar. Só o teu Deus, é só meu nome chamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho,
estás sozinho e entregue à solidão, mas sou um Deus que tudo pode, tudo vê. Nesse momento vou abençoar você. Queridos, você tem certeza que não precisa vir aqui? Ora, Banaírecas. O Senhor diz que a noite é esta, filha. O Senhor te diz, filha, eu estou contigo. Não temas. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Somente para o alvo que é Jesus. Tem mais alguém, o Senhor está trazendo mais alguém. E esta é a noite da tua vitória.